Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então analisar aqui a matriz e o bordado da Silvia. O bordado já está na tela aqui, a gente já consegue ver a foto do bordado que ela executou na máquina, e esse é o resultado. O ursinho de azul dando uma florzinha ali para a ursinha de lilás. Legal, essa é a foto do bordado, ele está até com um olhinho aberto, outro fechado. Legal. E aqui a ursinha fez um aspecto de degradezinho aqui na sombra do casalzinho aqui no chão. Ela está segurando ali uma caixinha de presente com laço. O desenho está bem legal. Teve uns pequenos desencaixezinhos aqui, coisa bem assim. Não foi nada significativo, apesar de incomodar um pouco, né? Nesse cantinho a gente percebe, desencaixou um pouquinho. Aqui um pouquinho, nessa lateral aqui também. Coisa bem pequena, mas é importante a gente cuidar de todos os detalhes, né? Porque os detalhes é que fazem a diferença de um bordado realmente diferente, um bordado de qualidade e tudo mais. A gente vai observar isso também na hora de analisar a programação. E aqui a foto do avesso, mostrando a regulagem do ponto do avesso da máquina de bordar. Parece que está tudo certo, né? Vamos dizer que está branco demais, né? Aqui nessa parte aqui do love, apesar da linha de bobina não estar aparecendo na parte superior, tá? Não está aparecendo. A gente pode aproximar bem o desenho e a gente não vê aparecendo linha branca na parte superior. Então não quer dizer que tá frouxo demais, não, mas era bom fazer um teste, né? Aí precisa pegar uma letra L, pode criar no Will, como pode ser na própria máquina, bordar, e aí a gente analisando como se fosse esse L aqui, por exemplo, no caso, ele teria que ter 3 milímetros de espessura, e o avesso dele, ou seja, essa linha branca que a gente está observando aqui, teria que ter 1 milímetro, né? Porque aqui não é o caso, aqui ele está com uma espessura menor, e ainda assim ele está ficando branco demais, principalmente nesse S aqui. Mas aí, se for regular, é uma regulagem bem pequenininha mesmo, tá? Coisa bem pouca. E isso vai refletir, obviamente, no repuxo do tecido também. Quando a máquina não está com uma regulagem de tensão de fio adequada, ela repuxa, ela força mais o tecido. E aí pode ser o motivo pelo qual a gente tem esse desencaixe aqui no roxinho e também aqui no corpinho dele, aqui na lateral. Mas vamos analisar a matriz, que aí a gente vai conseguir bater o martelo com relação a esse aspecto, tá? Bom, aqui está a programação, tem aqui a matriz, tem também a imagem. Está espelhado, né? Eu vi que você inverteu aqui os lados. Fez uma adaptação, inclusive, né? Não tem mais o coraçãozinho escrito Love. Foi substituído ali pelas anteninhas. Ah, na verdade não, a imagem está de fundo aqui, ó. Ah, legal. A imagem está aqui de fundo. Ela existe, são 4 ursinhos, porém você usou os 2 da direita para fazer a programação. Beleza. Eu vou tirar esse recurso ofuscar ilustração para a gente ver as cores originais ali da arte, né? E aqui está o ursinho. Ver ali. Assim, questão de cores, o que na percepção que faltou aqui não é defeito, tá? É uma colaboração para ajudar a interpretação do desenho, né? Faltou aqui seria um tom sobre tom nos contornos, não necessariamente preto, como está o contorno aqui dos ursinhos, eu acho que o contorno todo preto, assim, há quem goste, mas a maioria das pessoas que bordam preferem contornos separados de acordo com a cor do preenchimento. Não necessariamente igual, né? Igual está aqui, exatamente idêntico, né? Ou seja, a mesma cor do preenchimento é o contorno. Eu optaria por fazer esse contorno num tom um pouco mais escuro, principalmente pelo fato de você ter permitido fazer isso, uma vez que você fez esse contorno separado. Então, como ele está separado, fica até fácil. Então, é só realmente adicionar uma nova cor aqui, e aí pode editar essa cor e colocar o tal contorno um pouco mais escuro. Ele só não está tom sobre tom. Então, se você for colocar, vamos supor, um tom de bege, vamos colocar aqui, talvez,
tom assim, mais ou menos, ó, mais escuro um pouquinho. E agora vamos trabalhar aqui a exibição dele, ó. Então, esse tom um pouco mais escurecido em relação ao preenchimento, ele fica legal, ele fica harmônico. Pode até pesar um pouco mais a mão aqui para ele dar um contraste ainda maior. Tá vendo? Os clientes normalmente gostam desse tipo de contorno, tom sobre tom, que perdão, não, não, meu Deus, travei, trava a língua aqui. Não necessariamente que ele é um contorno todo de cor escura, né, pretão, que marca demais, mas é um contorno, né, com um tom que fica bonito, fica harmônico no desenho. Fica um tom sobre tom, né? Fica legal assim. E mesma coisa para o ursinho, né? Aqui é a ursinha, seria um tom de marronzinho para esse contorno, para preencher esse contorno do preenchimento bege. E no caso do ursinho, que ele é cinza, seria possivelmente cinza também o contorno. Deixa eu ver se você fez separado. Ó, da mesma forma que você fez o dela separado, você fez o dele também. Então seria o caso de adicionar uma nova cor aqui e colocar um contorno. Até coloquei a própria cor 18, que o próprio Wilcon aqui, que já é um contorninho, né, já é uma cor cinza um pouco mais escuro, fica legal. Né? Tá aí uma recomendação. Não é defeito, como você já fez o desenho separado, já possibilita o cliente, inclusive, fazer isso diretamente na própria máquina, não tendo a necessidade de mudar isso nem mesmo no arquivo da programação do bordado, uma vez que isso pode ser mudado na máquina. Então, foi bom você ter colocado isso separado. Em relação ao problema que deu no bordado, como a gente percebeu, vou até apagar essa ilustração e vamos analisar agora a programação num todo, né? Vamos colocar para redesenhar devagar aqui, para a gente ver como você fez a programação dessa matriz aqui no Wilcon, e a gente vai conhecer um pouco mais da estrutura do desenho. O tamanho dele está 9,7 centímetros, 16 mil pontos, é um tamanho e quantidade de pontos adequada para o desenho, uma vez que são 2 ursinhos, né? Não é um ursinho só. Quantidade de cores, tem bastante troca de cores, tem bastante cores, porque, de novo, são 2 ursinhos, então tem os contornos, as propriedades, os objetos dela, né? Tem bege, 2 tons de bege, tem o branco, tem o vermelho, 2 tons de vermelho, né? Como se fosse um tom de rosa, e tem os dele, né? Então, que é cinza, então isso aumenta a quantidade de cores, então isso não é também um problema, simplesmente uma observação que vai realmente aumentar a quantidade de cores do desenho, porque obviamente é a proposta do desenho. Se a gente separar, se nós separássemos os desenhos em 2 arquivos separados, obviamente a quantidade de cores seria diminuída, porque aí teríamos as cores inerentes a apenas um desenho, né? Então, beleza, vamos lá. Shift R para a gente ver a reprodução virtual aqui desse processo de produção desse bordado, antes mesmo dele ir para a máquina, para a gente ver como você fez a estrutura desse bordado aqui. Fez a sombrinha ali a sombra, né, da ursinha no chão. Agora está fazendo a estrutura ali do ponto suporte, colocou um tatame duplo. E agora está fazendo o tatamezinho do corpo. Agora está fazendo a estrutura do tatame do rosto dela. Fez o buraquinho depois para entrar a parte do focinho. Fez as orelhas. Agora as patinhas ali, a mãozinha em ponto cheio. As perninhas em tatame. A outra mãozinha em ponto cheio também, fazendo parzinho com essa daqui. Agora está fazendo a cobertura ali do ponto cheio dos olhinhos. Eu trocaria esse ponto cheio do olhinho para tatame, com alguma observação que eu vou te falar já. E agora está fazendo ele com a mesma versão, né? Com o mesmo conceito. Vazando também o focinho, mesma estrutura de ponto suporte, tatame duplo. Está fazendo o corpo, bem como já fez a carinha. Agora está fazendo a parte do piso, o corpinho dele. Legal. E agora o ponto cheio ali dos olhinhos também. Vou sugerir trocar também para o tatame. Aqui a florzinha, as pétalas da florzinha, bem como o caulezinho, ponto cheio, fez os contornos e termina aqui com a palavra Sweet Love. Muito bom, ficou legal a programação, não tem nada assim de defeito, tá? A única coisa que eu alteraria aqui, sendo bem sincero, seria esse ponto cheio aqui do olhinho. Eu acho que o ponto cheio nesse caso, como ele está sendo bordado, né, tem um contorno aqui por cima dele, eu acho que fica grosseiro esse ponto cheio, porque é uma questão de olho. Então, o olhar na imagem ele tem que ser interpretado como uma coisa leve, né? Então, botar esse ponto cheio grandão no olho, parece que o olho está inchado, sabe? Fica um negócio muito legal.
Então, você pode substituir esse ponto aqui para tatame mesmo, tá? Assim como você já colocou no focinho. Ah, Dixon, mas o objeto é pequeno. A gente vai medir, né? Eu gosto de medir. Ó, tá dando 7 milímetros. Então, 7 milímetros é uma altura bem grande, assim, para a gente considerar usar ponto cheio, né? Fica grande demais. Então, pode trabalhar com tatame sem problema nenhum, tá? E aí, a gente precisa vazar? Nesse caso aqui não vai precisar vazar, não, né? Porque é bem pequenininho. Se você vazar, eu quero vazar, beleza, porque ele vai ficar com a mesma proposta do focinho. Aí você pode selecionar esses dois objetos aqui, vem aqui em arranjar, remover sobreposições, e você zera todos esses parâmetros aqui, ó, justamente para o programa vazar o preenchimento do fundo com base na seleção que você fez. Então, esse seria o corte que ele vai dar aqui no fundo, para você ter a mesma proposta que você deu aqui no focinho, né? Mesma coisa para os olhinhos dele, também fazer ali a mesma proposta do tatame, né? Para os olhinhos. Então, seleciona os dois olhinhos e muda o ponto para tatame, que ele vai ficar mais suave na hora de bordar, não vai ficar aquela coisa tão agressiva, né? O ponto cheio, já que todo o desenho foi feito ponto baixinho, né? A maior parte do desenho, com alguns elementos aqui, igual o laço, você fez em ponto cheio, que ficou legal. As pétalas da flor, ficou legal em ponto cheio. Então, alguns detalhezinhos em ponto cheio, eu acho que faz bem, porque dá essa textura, dá um volume, dá um relevo legal para o desenho. Agora, elementos como os olhinhos, eu acho que, nesse caso, trabalhar com matizado mais levinho, que é o tatame ali, mais baixinho, não necessariamente mais leve, tá? Mais baixinho, ele vai ficar com um aspecto mais simples, não vai ficar aquela coisa tão grosseira. Eu acho que faz sentido. Com relação ao desencaixar do desenho, não é problema na programação, porque você colocou uma compressão de repuxo, inclusive, bem alta aqui, não precisaria nem de colocar tanto, tá? E mesmo assim o desenho desencaixou um pouco na máquina, como a gente viu na amostra do bordado ali. Então, regula um pouquinho a tensão do fio da sua máquina, que parece estar com a regulagem de bobina um pouco frouxa, apertar um pouquinho, checar se os caminhos por onde a máquina, o fio da máquina de bordar passa, se não tem sujeira, para que impeça o fio de passar ou deixe o fio passar demais. Isso vai implicar diretamente na regulagem do tecido, né? Ou seja, a máquina tende a repuxar mais o tecido quando a gente tem um descontrole, um descompasso na regulagem de tensão do fio, seja ele superior ou inferior. Tá? Então, regulando, isso tende a melhorar, repuxa menos o tecido. Porque na programação não tem, porque você trabalhou um ponto suporte adequado, colocando ponto suporte para a borda, e depois um tatame duplo, ou seja, mais do que reforçado. E ainda colocou até de maneira demasiada a quantidade o valor em milímetros aqui da compressão de repuxo. Como eu disse, não precisaria tanto, porque senão causa o efeito contrário. Dependendo se o tecido estiver travadinho, a máquina regulada certinha, esse ponto tatame ele vai ficar exatamente conforme está aqui, de forma exagerada, ou seja, ele passando para fora do contorno. Não foi o seu caso, que ainda desencaixou, mas por uma questão de regulagem de ponto na própria máquina, que quando a máquina está com uma regulagem descompassada, seja a regulagem de tensão de fio superior ou inferior, frouxa ou apertada, tanto uma quanto a outra, a máquina repuxa o tecido de maneira exagerada, mais do que deveria. E aí desencaixa o desenho. Desencaixa os contornos, desencaixa os preenchimentos, os objetos de modo geral, por conta de que a gente não está com a regulagem de ponto correta na máquina. Mesmo que a programação esteja certinha, como é o seu caso aqui. Tá? Com relação a esse botão, essa rosa, não precisa fazer essa quantidade, não precisa nem, na verdade, como os objetos são pequenininhos em ponto cheio, e são bem miudinhos, não precisa nem de colocar ponto suporte, tá? Pode tirar todos eles. E o espaçamento, prefiro trabalhar um espaçamento maior aqui, justamente para dar mais leveza e a máquina não sofrer tanto para bordar. Máquina doméstica, tá? Máquina industrial não vai ter problema, mas máquina doméstica vai sofrer um pouco para abordar esses elementos. Por quê? Porque são pequenos, estão quase que ponto sobre ponto ali, então é bom você, nesse caso, tirar o ponto suporte e aumentar o espaçamento, para que a máquina consiga bordar isso com mais facilidade. Máquinas industriais, por sua vez, não vão ter dificuldade de fazer, né, de bordar esses elementos, só quando você passa a mão. Uma vez do bordado, fica grosseiro o ponto, não fica legal, não fica um aspecto muito suave. Tá? Então, tirar esse excesso de ponto suporte vai ajudar nessa estrutura aqui do botão de rosa ali. E também vale o mesmo aqui para essas folhinhas, que nesse caso, como você já não colocou o ponto suporte, está tudo certo.
Aí, no caso aqui, vale só a observação com relação ao espaçamento. Aumentar também o espaçamento, que são objetos bem pequenininhos, então quanto menor é o tamanho do objeto, maior é o espaçamento que a gente tem que dar. Quanto maior é o tamanho do objeto, maior é a densidade, ou seja, menos espaço, justamente que os pontos ficam mais adequados de acordo com o tamanho. Né? Tem que sempre trabalhar essa coerência entre os objetos. Deixa eu só ver esse cara aqui. Ah, tá. Você já colocou na coroa. Na coroa, as pontinhas aqui da coroa, né? Esses diamantezinhos da coroa aqui, também não precisa de ponto de suporte, pode tirar. Tá? E o espaçamento, da mesma forma que eu já falei ali, pode trabalhar com espaçamentos maiores, porque são objetos bem pequenininhos, né? E eu falo pequenininho mesmo, está em 2 milímetros só de diâmetro. Então é bem miudinho. Ponto cheio pode ser ponto de suporte nenhum, e um espaçamento em torno de 0,60. Visualmente falando, não vai alterar. O bordado, depois que você bordar, você vai ver que o resultado final ele é bem parecido com o que você já fez, só que a diferença vai acontecer na máquina durante o processo de produção e principalmente no aspecto do bordado ao toque, ou seja, como é um produto infantil, vai bordar numa camiseta infantil, se você não cuidar dessas tratativas, o bordado ele fica com um aspecto muito duro, muito pesado, no avesso. Isso acaba muitas vezes incomodando a criança, a pele do bebê tende a machucar por causa do acúmulo de linhas na mesma posição ali. Então, esses ajustes tendem a melhorar o aspecto, né, do toque do bordado no avesso. Tá? Então, acaba ajudando também, fora que vai aumentar aí evitar a quantidade de problemas da máquina sofrer enquanto está bordando. Basicamente, são essas recomendações. No geral, o desenho está ótimo. Esses ajustes tendem a só contribuir para uma melhora mesmo do desenho. Está de parabéns, o desenho ficou bom. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!